E hoje nós iremos falar, então, sobre o segundo ofício de Cristo, que é o ofício de sacerdote. Irmãos, talvez você pense que esse tratar sobre os três ofícios de Cristo, que coisa teórica, muito teórica. Não é. Ela tem a questão teórica mesmo, mas ela é extremamente prática para nós. Por exemplo, por que nós, quando oramos ao Senhor, nós sempre falamos no final da nossa oração, em nome de Jesus? Por causa do sacerdócio dele, por causa desse ofício dele que nós, quando terminamos a nossa oração, nós falamos em nome de Jesus, porque ele é o mediador. E ele é o mediador porque ele é o sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote nas nossas vidas. Porque quando nós, por exemplo, oramos, nós não nos penitenciamos, por exemplo, porque ele é o sacerdote. Não é através da nossa penitência que nós alcançamos perdão pelos nossos pecados, mas é por causa do sacerdócio dele, pela obra que ele fez ali, que nós hoje não necessitamos fazer qualquer outro tipo de sacrifício. Isso tudo tem a ver com o sacerdócio de Cristo. Tudo isso também era algo que o Antigo Testamento já apontava. Então, nós vamos entrar aí a respeito desse segundo ofício, que é o ofício de sacerdote. Mas antes eu gostaria de fazer uma recapitulação breve. Eu não vou aprofundar, é bem breve mesmo, nós iremos passar. No estudo anterior, que foi há 3 quartas-feiras atrás, nós vimos aí no estudo passado falando sobre esse ofício de profeta. Nós vimos aí Jesus como profeta. Vimos que a principal função do profeta no Antigo Testamento era advertir e ensinar o povo de Deus, era predizer os acontecimentos futuros, no que pese 80% de todas as profecias do Antigo Testamento, ela não tinha a ver com o futuro. Normalmente era a exortação de Deus. Quando você olha, por exemplo, para o texto de Isaías, mais de 80% do texto de Isaías é exortação, mas você também vê ele falando a respeito de eventos futuros, do renovo que iria vir, e ele vai falar também, mas mais de 80% é o que era oráculos de condenação às nações, e inclusive a Israel e Judá também. Então, apesar de predizer futuros, mais de 80% até dessas profecias, elas não têm a ver com o futuro. Operar milagres, confirmando assim a sua mensagem, exercer a sua principal missão, que era representar Deus perante os homens, interpretar os seus atos e planos e fazer conhecida a sua vontade. Então, essa aí eram as principais funções do profeta no Antigo Testamento. E aí nós vimos também a respeito de Jesus Cristo, o maior profeta. Nós vimos que ele assumiu a forma de servo como profeta. Ele fala daquilo que ele viu junto ao Pai. Não era daquilo que o Pai falou para ele, mas ele viu, diferente do profeta do Antigo Testamento. Ensina com perfeição sobre a pessoa do Pai. Afinal, ele esteve com o Pai, então ele ensina bem a respeito do Pai. Ninguém ensinou como Jesus Cristo, você não vê nenhum outro profeta ensinando da forma dele, usando, por exemplo, parábolas, no que pese você encontrar alguns profetas do Antigo Testamento usando de parábolas, mas Jesus ele ensinava muito através de parábolas. Ele era reconhecido como um grande profeta, isso daí pelo povo, inclusive, pelos próprios discípulos dele, e ele ensinou com perfeição e autoridade divina. Realmente ele tinha essa autoridade divina, por isso que ele exerce esse grande ofício de profeta. A pergunta 43, para fecharmos essa recapitulação, a pergunta 43 do Catecismo Maior de Westminster, que é uma que faz parte dos nossos símbolos de fé, ele pergunta: como exerce Cristo as funções de profeta? E aí a resposta é: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos,
pelo seu espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Então, a nossa confissão de fé, ela coloca dessa forma aí a respeito de como que Cristo ele exerce essas funções de profeta, né? Então, vamos ver hoje a respeito dessa questão do sacerdócio. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo número 7. Vamos ler do versículo 20 a 28. Eu lerei, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Gostaria de pedir ao diácono que pegasse uma água para mim, por favor. Obrigado, irmão. Assim diz a palavra do Senhor em Hebreus, a partir do capítulo 7, a partir do versículo de número 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Muito obrigado, viu, meu irmão? 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Interessante, o começo do texto ele vai falar aqui que a respeito desse juramento que é feito pelos sumos sacerdotes, né, os sacerdotes, e ele fala aqui, no final do versículo 21, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, através do juramento do próprio Deus, que Jesus é constituído sacerdote e para sempre. É interessante ele falando que era constituídos muitos sacerdotes. Por quê? Porque eles morriam. Agora, uma vez que Cristo, ele não morreu, ele morreu, mas ressuscitou, não há mais necessidade de outros sacerdotes. Irmãos, isso tem uma implicação muito grande, muito grande. E é aí que muitas vezes que a Igreja Católica Apostólica Romana incorre em erros, acaba incorrendo em erros. Ele é o sumo sacerdote. Ele, inclusive, aqui, o que diz o versículo de número 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem intercede por nós não é qualquer outro homem, algum outro homem notório no passado, algum homem que foi importante, por exemplo, como João Calvino foi para a nossa igreja, não? Ou Martinho Lutero, que foi o grande reformador, não foi nem a mãe de Jesus, não. Quem intercede por nós é Jesus Cristo. O próprio texto bíblico ele é bem claro. Então não existe nenhum outro que intercede por nós. Então isso tem implicação direta para nós, irmãos. Isso tem implicação direta. Isso daí a gente pensa assim, é só teoria, não, é prática. Quantas pessoas que nos rodeiam têm intercedido a tantas outras pessoas? Há outros que se chamam santos do passado, mas aqui diz que
Ele é o que intercede, vivendo sempre para interceder por nós. E, inclusive, aqui interessante também o texto, destacando, ele fala a respeito de que os sacerdotes, eles iam e sacrificavam por si mesmos. Por quê? Porque eles eram pecadores. Então, eles precisavam interceder por eles mesmos, sacrificar por eles mesmos. Agora, Cristo não. Por que que não? Porque ele não teve pecado. Jesus não teve pecado. Então, ele foi singular nesse aspecto. Nenhum outro sacerdote, por melhor sacerdote que foi, seja Arão que iniciou a questão do sacerdócio, não existe nenhum outro que foi perfeito como ele. Todos os anteriores tiveram que sacrificar para si mesmo, para a remissão de pecados próprios. Jesus não, porque Jesus ele era perfeito. E aqui ele fala, inclusive, que eram homens sujeitos à fraqueza, mas Jesus Cristo, 28, ele é perfeito para sempre. Fazendo essas considerações, irmãos, talvez Samuel tenha sido o maior sacerdote, no que pese Arão ter sido o primeiro a ser chamado, e Arão era muito importante também, mas talvez na história de Israel, porque Samuel, além de sacerdote, Samuel também ele era um profeta. E ele tem ali um respingozinho de rei, porque ele foi o último juiz. Então, se considerar que juiz era uma forma de rei, ele talvez tenha sido o único, além de Jesus, que tenha tido os 3 ofícios, apesar de um bem apagadinho, que seria esse de rei. Mas como último juiz, dali das classes de juízes, talvez poderíamos, obrigado, reverendo, poderíamos dizer que ele teria esse ofício. Então, pelo fato de ser profeta, ele talvez estaria à frente aí de Arão. Apesar de Arão, ali juntamente com Moisés, ele teve vários sinais através dele, Mas Jesus ele foi muito superior a Samuel. Então vamos ver hoje a respeito de Jesus Cristo como sacerdote. A principal função do sacerdote, nós vamos ver. Ao contrário do profeta, o sacerdote representa e conduz os homens a Deus, e por eles intercede junto ao Pai. O profeta, ele recebe a palavra de Deus da forma vertical, e passa para os homens de forma horizontal. Ele é a boca de Deus. Então, o profeta é a boca de Deus. O sacerdote é a boca do povo. Por quê? Porque vem de forma horizontal do povo para o homem e aí do homem para Deus. Então, é feito ao contrário em relação ao profeta. O sacerdote ele recebe e intercede. Já o profeta ele recebe de Deus e passa para o povo. Reverendo Célio. Ele não é levita. O pai dele, inclusive, é efraimita, Efraimita, o Eucana. Ele é efraimita, isso mesmo. E ele, assim, tem o caso de Ana, que era a mãe dele, aí ele foi dedicado, Assim que ele foi desmamado, ele foi levado lá para ser consagrado. E a partir daí, conta a história dele, ele se torna... Isso, nós vamos falar isso daí para frente. É isso mesmo. É isso mesmo, reverendo. Então, lá em Hebreus 8, 1 e 2, diz o seguinte, a respeito dessa questão da intercessão, no sentido de conduzir os homens a Deus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, falando de Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quem erigiu, no caso, o tabernáculo que ele está falando ali, no sentido de Jesus já, com Jesus já assunto aos céus,
O tabernáculo lá é o tabernáculo erigido por Deus e não pelos homens. Afinal, quem que fez os tabernáculos? Moisés recebeu a orientação, passou a orientação, Deus capacitou, eu esqueci o nome deles lá, mas capacitou 2, né, que eram os líderes, e aí eles começaram a fazer a tenda da congregação, fizeram todos os utensílios, né, ali no caso do tabernáculo. E no caso aqui está falando que é o tabernáculo feito por Deus, pelo Senhor, e não pela mão de homens. Esse daí, apontando aí então para esse sacerdócio de Cristo, né? Que tem a ver também com essa questão pelo fato de estar diretamente ali com Deus, ele é aquele que intercede por nós. Esse daqui é uma foto aí a respeito do tabernáculo, como era o tabernáculo. Note que o sacrifício era feito fora do tabernáculo. Então tinha toda essa área aqui. Aqui só entrava aqui o sumo sacerdote. Aqui dentro desse tabernáculo aqui ainda tinha uma separação que era o Santo dos Santos, que era só o sumo sacerdote que entrava, né? Então o sacrifício era feito aqui fora. Tem aqui as tendas que é do povo de Israel, né? Das tribos. Então era assim que era a tenda da congregação, né? Naquela época. Então, ele exerce o seu ministério no santuário diante de Deus, no caso de Cristo, né, como é o sacerdócio de Cristo. Hebreus 9, 24 diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Esse feito aqui era apenas uma figura, era uma sombra daquilo que seria. Então, não feito por mãos humanas. Esse santuário que foi feito ali em Êxodo, que vai falar a respeito, né, dele, como que seria feita a construção dele, ele, na verdade, é sombra daquele que haveria de vir. Sombra do que haveria de vir. Então, não feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Jesus está lá no céu, intercedendo como um grande sacerdote por nós. Ele também instrui o povo quanto à lei de Deus, fazendo-o conhecer a sua vontade e misericórdia. A função do profeta era trazer o oráculo, né, a profecia diretamente por Deus. E quem ensinava ao povo? Quem ensinava o povo eram os sacerdotes. A respeito da lei de Deus, no ajuntamento que havia nas assembleias, quem que lia a lei para o povo? Era o sacerdote. O sacerdote que era o responsável. Até porque a lei de Deus não ficava na mão do povo. Irmãos, isso daqui que acontece conosco, de cada um ter a sua Bíblia, muitas vezes ter 10 Bíblias diferentes em casa, com Bíblia de estudo, Bíblia na linguagem de hoje, na linguagem de antes, na linguagem de antigamente. Essas coisas, por exemplo, não existiam lá, não. A Bíblia, que era em pergaminhos, tudo bem que era só a Torá, né? Em pergaminhos, ficava na mão do sacerdote. Então, assim, o povo ele ouvia a lei e era ensinado a lei uma vez por ano a respeito. Então, a leitura da lei era feita uma vez por ano no ajuntamento solene que existia. E ali era lido pelo sacerdote a lei, e era ensinado por ele. Então, isso é o que acontecia lá no início, né, do povo de Israel, depois ali do Êxodo, quando entrou na Terra Prometida. Hebreus 5:1 diz, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Eles eram dedicados, os sacerdotes eram dedicados a Deus. Eles não iam cuidar de ovelhas, eles não iam ser construtores, eles não iam lá para a porta da cidade para julgar as pessoas. Então, eles eram constituídos especialmente para fazer as coisas de Deus a favor dos homens. Então, eles eram constituídos nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, assim
eram os sacerdotes. E assim, querendo ou não, é Cristo Jesus. Só que agora já ali com o Pai, intercedendo por nós sempre, constantemente. E também a outra função é consulta a Deus sobre a sua vontade, por meio do Urim e Tumim, a favor dos filhos de Israel. Assim eram os sacerdotes, né? Êxodo 28:30 diz: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor. Então, irmãos, eles consultam a Deus sobre a vontade do próprio Deus, né? Por meio do Urim e do Tumim. Aqui o interessante é que esse aqui é o Urim e o Tumim. Aqui são as 12 tribos de Israel, né? Representando as 12 tribos de Israel. Era uma placa assim que ficava no peito, era grande a placa, né? Esse é o Urim e Tumim. E o interessante, irmãos, é que assim escreve o Urim no hebraico. Só que a pronúncia dessa consoante aqui, a gente não consegue fazer, porque ela é gutural. Então, ela sai aqui do meio da garganta. Então, a gente chama... A forma de ler seria ur, aqui para a gente, mas é gutural mesmo. Então, eu não consigo pronunciar, né? Então, o significado do Urim é ficar claro, resplandecente e brilhar. Esse é o significado da palavra Urim. E agora, Tumim, aí já é interessante. O que o Tumim, a leitura em hebraico é Tumim mesmo. Então, o significado dele é completo, inteiro, total e são. Esse aqui é o significado. Quando alguém perguntar para você o que significava a questão do Urim e Tumim, de uma forma ampla, é a questão de levar o juízo de Deus, né? Que sempre está ali com o juízo de Deus, no sentido de trazer clareza aos homens aquilo que Deus tem passado, né? E aí Urim, o significado só do Urim seria ficar claro, resplandecente, brilhar, e de Tumim, completo, inteiro, total e são. Cristo tem um sacerdócio diferente, irmãos, do sacerdócio que é do Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo, ele é incomparavelmente superior ao de Arão. Ele é incomparavelmente superior. Nós vemos, por exemplo, lá em Hebreus 27, de 22 a 24, o seguinte: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Nós lemos, né, no texto base. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, o sacerdócio, antes lá passava de mão para mão. Por quê? As pessoas morriam, os sacerdotes morriam. Agora, Cristo, como ele continua para sempre, ele é eterno, ele ressuscitou, está hoje à destra do Pai, então o sacerdócio dele é imutável, não vai passar para a mão de outra pessoa. E é para sempre dele. Não haverá outro sacerdote, é somente ele. Ele vai voltar e continua sendo ele, o grande sacerdote. Não há outro mais. Depois da sua vinda, não há outro sacerdote além dele. O sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque. O reverendo adiantou bastante lá, né? É da ordem de Melquisedeque. E o interessante, com relação ao que diz o texto, Hebreus 5,10, ele fala assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E o interessante é que Melquisedeque, a história ali, ela está junto de Abraão, né? Está junto de Abraão ali. E Melquisedeque, quem que constituiu Melquisedeque sacerdote? Quem que constituiu? Foi o próprio Deus que constituiu Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi sacerdote antes de existir sacerdote ali da tribo de Israel. Por quê?
As tribos de Israel começam com Jacó. O avô de Jacó, que esteve em contato com Melquisedeque. Então, quando nós olhamos assim, o primeiro sacerdote que houve ali na Bíblia seria o Melquisedeque. Foi quem? Instituído diretamente por Deus. E, inclusive, Abraão pagou o dízimo para ele. Né? E ali você vê a questão da superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão, é pelo fato de Melquisedeque abençoar. O superior abençoa o inferior. E ali você vê a questão de Melquisedeque abençoando Abraão. Isso tudo aponta para a questão da perpetuidade, para a perpetuidade da questão do sumo sacerdócio. Até porque Melquisedeque não era da linhagem de Levi. Levi nem existia ainda. Levi veio a existir muito tempo depois. E aí começa o sacerdócio através de Levi, até porque Arão também era levita, né? E aí constitui ali em Arão que era um dos levitas. Moisés também era um levita. Então ela aponta para essa questão da eternidade, afinal foi instituído por Deus. Não existia nem começo nem fim. Melquisedeque, você não ouve falar nada a respeito da história de Melquisedeque na Bíblia. Não ouve falar quando que ele se tornou sacerdote. Ele já aparece ali sendo sacerdote, recebendo o dízimo, abençoando Abraão. Você não vê nada sobre o nascimento dele, não fala nada sobre a linhagem dele, não fala nada sobre a linhagem de Melquisedeque, não fala de onde ele veio. Então, assim, leva para essa ideia mesmo de algo perpétuo, que não houve nem começo e nem fim. Aponta para essa questão. Um símbolo de eternidade de Cristo, né, quando ele fala sobre essa questão de ser sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um símbolo de eternidade de Cristo e seu sacerdócio, que substitui o de Levi e é para sempre. Então, com Cristo há essa substituição de sacerdócio. Não é mais daqueles homens que morriam, mas é daquele homem que vive eternamente. É de Cristo que vive eternamente. Hebreus 7:24 diz: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Cristo, ele é imutável, porque ele permanece para sempre. Esse daqui é o final, né, do texto básico que nós lemos. Cristo não só ministra no santuário celeste, mas ele mesmo foi o sacrifício uma vez para sempre, obtendo assim a nossa eterna redenção. Interessante que os sacerdotes, você não vê nenhum outro sacerdote se sacrificando. Você não vê. Você vê ele sacrificando bois, você vê ele sacrificando ovelhas. Mas o único que foi o sacrifício, o único sacerdote que foi o próprio sacrifício, é Cristo Jesus. Então é essa grande diferença. E ele foi o único e suficiente sacrifício. Não existe mais necessidade de sacrifício. Ele foi o único e perfeito sacrifício, uma vez só. Nós não precisamos mais de sacrifício, e nem que Cristo sacrifique novamente. Ele já fez isso de uma vez por todas, e foi perfeito. Olha o que diz Hebreus 9, versículo 12 até 14. Não por meio de sangue de bodes, que era o que os sacerdotes ofereciam, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, que é a questão do ritual lá para você se tornar limpo, principalmente aqueles que tinham lepra, né? Ou aqueles também que tinham tocado em um morto, eles ficavam fora da cidade, eles estavam contaminados, eles ficavam fora da cidade. E aí eles tinham que passar pelo rito de purificação. E o rito de purificação, ele está citando aqui a respeito desse rito de purificação,
Aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas, para vivermos ao Deus vivo. Ele é aquele que vai nos purificar de tudo aquilo que foi feito anteriormente na nossa vida. A partir do momento que temos fé nele como Senhor e Salvador da nossa vida, o sangue dele nos purifica de todos os pecados, as obras mortas do passado, para servirmos, então, ao Deus vivo, termos esse relacionamento estreito com o nosso Deus. Só Ele é o nosso intercessor ideal, santo, sublime e irrepreensível sob todos os aspectos. É só Ele, não existe outro intercessor, não existe nenhum outro menorzinho, nenhum outro que não seja ideal, como diz, nenhum outro que seja menos sublime, não existe, é só Ele, é só Ele. Hebreus 7:26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, irmãos, isso daqui a gente muitas vezes pensa que é algo teórico para a nossa vida. Não é teórico para a nossa vida. Isso não é teórico para a nossa vida, isso é prática no nosso dia a dia. A questão de nós sabermos que Cristo Jesus ele fez essa tamanha obra ali na cruz para que nós tivéssemos os nossos pecados pagos. E hoje a gente não precisa ficar que nem louco. Para que santo eu vou orar para que de repente dê certas coisas na minha vida? Eu lembro uma vez, muito tempo, porque minha mãe era de assistir novela. E aí tinha uma novela lá que eu achei até engraçado, isso eu nunca mais esqueci. Eu era de ver pouca novela, mas aquele dia... a historinha lá era o seguinte, a mulher, ela ia fazer fazia petições para um santinho dela lá, só que teve um momento que não estava dando nada certo para ela. Ela pegou e colocou o santo de cabeça para baixo, falou, agora você vai ficar de castigo. Você vai ficar de castigo. Então, muitas vezes, esse aqui não está dando certo, vou para outro santo. Esse santo aqui também não está, vou para outro. Não existe outro. Não existe outro além de Cristo. Não existe ninguém que pode interceder por nós além de Cristo. E isto é algo extremamente prático para nós. É prático, principalmente porque nós temos contato com tantas pessoas assim que estão se escravizando. Pessoas que estão se escravizando. E muitas vezes a gente fica assim, o que eu vou falar para ela? Ele é o sacerdote, o único sumo sacerdote, santo, inculpável e sem mácula, separado dos pecadores, ele que não teve pecado algum. Todos os outros homens pecaram, todos os demais pecaram, só Cristo é aquele que não pecou. Somente Ele se assenta à destra do trono da majestade no céu e é advogado que intercede para sempre pelos crentes. Olha, isso aqui não é tendencioso não, tá? É porque hoje é dia do advogado que eu coloquei não. É isso mesmo. Inclusive, parabéns aí aos advogados da igreja. Aqueles que também estão nos assistindo aí são advogados, parabéns pelo dia de vocês. Então, não existe nenhum outro que se assenta à destra do trono da majestade. Não existe nenhum apóstolo que está lá à destra do Pai hoje. Não tem nenhum apóstolo. Não tem nenhum homem que fez benefício que esteja à destra do Pai. É somente Ele. Somente Ele. E Ele é o único advogado. Não existe lá escolha de advogado, não. Opa, vou contratar um advogado para estar lá perante Deus. Não, só Ele que é o advogado. Só Ele que é. O grande advogado que intercede para sempre pelos crentes. É o único apto, O único apto a fazer. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito
é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele é o único que está assentado à destra. Nenhum outro sacerdote, nenhum outro homem está assentado à destra do trono da majestade. Então, Maria, mãe de Jesus, fala, o filho obedece à mãe. Olha, ela não está à destra do pai, não. Não está à destra, não. Creio que ela está no céu. Creio. E assim, pela soberania de Deus e pela misericórdia de Deus, ela não sabe o que o pessoal faz em nome dela, porque senão ela estaria extremamente triste. Ela não foi chamada para ser esse ícone que ela tem sido, por exemplo, no catolicismo romano. Ela não foi chamada para ser isso. Ela não foi chamada para ser intercessora. Ela não foi para estar lá puxando a orelha de Jesus, olha, ajuda esse daí que está pedindo. Ela está no céu, creio, porque realmente ela era crente. Ela era crente. A gente muitas vezes, o que acontece muitas vezes também dentro das igrejas protestantes é que muitas vezes demoniza a Maria. Não, Maria está no céu sim, irmãos. Maria está lá, eu não tenho dúvida disso não. O problema é o que fazem com ela. O problema não é ela. Não é ela o problema, não. Mas ela não tem a mínima condição, não tem a mínima capacidade. Não existe nenhum lugar escrito na palavra que ela está, por exemplo, sentado à destra do trono, na majestade dos céus. Não há nenhum outro lugar, não há, além de Cristo, ninguém mais está lá. E 1 João 2:1 vai falar sobre essa questão do advogado, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Somente Jesus Cristo é o advogado. Nenhum discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, é advogado nos céus. Não existe nenhum outro, além de Cristo. Nenhum outro, que é o advogado que está ali à destra do Pai, no trono da majestade. E a pergunta 44 do nosso Catecismo Maior de Westminster, ele vai falar como exerce Cristo as funções de sacerdote. Isso é importantíssimo para nós. Ele responde, Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula, sem pecado algum. Uma vez. Ele oferece a si mesmo uma única vez. Ele não sai se oferecendo várias vezes. Ele se oferece uma única vez, em sacrifício, a Deus para ser a reconciliação pelos pecados. Ele é a reconciliação. Não há nenhum outro que consegue reconciliar. Aquilo que era feito no Antigo Testamento sobre os bodes, sobre os novilhos que eram sacrificados, tudo apontava para Cristo. Aquilo tudo era sombra de Cristo. Sombra do sacrifício que ele iria fazer. Não era aquilo que remia pecados. A própria ali a carta aos Hebreus, ele vai falar que era impossível ao sangue de bodes pagar pecados. Era impossível. Então é ele que fez a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Nós temos a contínua intercessão de Cristo nos céus, junto ao Pai. Ele é o único que intercede por nós. Ele é o único que está ali à destra do Pai, nenhum outro. Então nós não precisamos e nós nem devemos. Nós não precisamos, nós não devemos, de forma alguma, interceder em nome de qualquer outro. Em nome de qualquer outro. Se você quer que, por exemplo, a sua oração chegue ao Pai, ore em nome de Jesus. Se você não ora em nome de Jesus, você está orando em nome de quem? De você mesmo? Você mesmo não tem capacidade de levar a tua oração até Deus, não. Você não tem condições. Por isso, irmãos, que nós oramos em nome de Jesus. Nunca esqueça disso.
Muitos oram e esquecem de pedir a intercessão de Cristo ali no final. Nós devemos sempre lembrar que nós oramos na mediação de Cristo, porque é Ele que está junto ao Pai, intercedendo por nós de forma contínua. Concluindo, então, na segunda vinda de Cristo, ver-se-á de modo total os efeitos plenos do seu tríplice ministério em favor dos pecadores, no caso do povo de Deus, né? Aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Nós vamos ver, então, de forma plena isso acontecendo. Como sacerdote, Cristo nos amou a tal ponto que por nós ofereceu o seu próprio sangue e junto ao Pai continua intercedendo pelos crentes. Irmãos, não existe nenhum outro que ofereceu o seu próprio sangue. Não existe nenhum outro que fez tamanho sacrifício, que não foi Cristo Jesus. E, irmãos, isso daí, ele deveria trazer uma alegria enorme para nós, mas uma alegria tão grande para nós, que nós deveríamos, por exemplo, estar ansiando vir para a casa dele. Deveríamos ansiar a todo instante estar aqui na casa dele, para adorar junto com os irmãos, receber a bênção do Senhor aqui. E como muitas vezes estamos negligenciando. Olha a tamanha obra. Tem aquele hino que fala a respeito do sacrifício de Cristo e falando o que a gente poderia dar em troca. Não há nada que nós podemos dar em troca a respeito. Mas será que Deus ele está contente conosco a respeito da nossa vida para com Ele? Às vezes nós temos visto tantos crentes desanimados em vir para a igreja, tão desanimados, por exemplo, para vir aqui à casa do Senhor. Parece que tem tantas coisas para fazer. A pandemia parecia que tinha dado tempo ao povo, mas parece que sugou o resto do tempo. Não sei se está gastando muito tempo pensando na pandemia. Estou com muito tempo pensando na pandemia. Irmãos, a bênção do Senhor está aqui. Cristo Jesus, ele morreu, ninguém fez um sacrifício maior. E a gente muitas vezes não quer nem vir à igreja. Nem vir à igreja. Será que Deus ele está feliz conosco a respeito? Será que quando nós temos qualquer coisa a fazer para o Senhor, nós pensamos 10.000 vezes se a gente vai ter tempo ou não? Jesus ele não pensou 2 vezes, não. Ele foi lá e deu o seu sangue para que nós tivéssemos redenção. E o que nós fazemos com isso? Às vezes nós temos perdido a oportunidade de adquirir tesouro no céu, através das obras que Deus preparou para nós. Nós temos negligenciado muitas vezes. Irmãos, essa verdade a respeito do sacerdócio de Cristo, ela deve impactar as nossas vidas. Ela não deve ser como uma coisa teórica que a gente coloca lá e fala, isso aí é teoria. Ela é prática no dia a dia da nossa vida. Se Cristo fez essa tamanha obra em nossas vidas, o que nós temos feito? O que nós temos feito com isso? Temos, muitas vezes, engavetado. Será que temos engavetado? Ou estou nem aí para isso? Ou eu digo assim, nossa, eu me importo muito com isso, mas a minha prática estou nem aí para isso. As coisas elas têm que se materializar. Não adianta estar só na nossa mente, tem que materializar. Materializar com o quê? Demonstrando interesse. Interesse pelas coisas de Deus, interesse pela obra do Senhor. Nós demonstramos interesse, arregaçando as nossas mangas. Não é dizendo para as pessoas que nós temos interesse, mas é vivendo de forma que há realmente interesse. Como aplicação para as nossas vidas, já encerrando, a quem temos dirigido nossas orações? A quem temos? Nós temos pedido em nome de Cristo, ou nós temos pedido em nosso nome próprio, quando nós nem oramos falando em nome de Jesus, ou nós temos, alguns têm orado pedindo em nome de Maria, em nome de algum outro santo. A quem tem pedido? Hoje nós vimos que
Isso daí, que as nossas petições, tudo, tem que ser feito em nome de Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro, né, que intercede por nós lá no céu. Quando confessamos nossos pecados na mediação de Cristo, temos nos sentido perdoados? Temos sentido perdoados? Existem tantas pessoas que cometem pecados, mas ficam ali com aquele fardo nas costas. Tem tantas pessoas que toda hora pedem perdão pela mesma coisa, como que se não sentisse perdoado por aquilo que acabou de confessar. Uma coisa é eu confessar um pecado e cair nele de novo, e aí eu confesso ele de novo. Agora, uma coisa é eu confessar um pecado meu, não cometer de novo e confessar de novo. E aí eu não cometi de novo e aí eu confesso ele de novo. Significa que eu não estou me sentindo perdoado. Muitos não se sentem perdoados, por exemplo, quando as pessoas falam em remorso. Em remorso. Quantos crentes falam em remorso? Quando se fala em remorso é porque não se sentiu perdoado. Não se sentiu perdoado. Ou que acha de forma orgulhosa que é bom o suficiente. Olha, eu sou tão bom crente que é um absurdo eu ter pecado. Eu assim, se eu pudesse, eu me matava porque eu acabei cometendo um pecado desse. Isso é orgulho. Orgulho de achar que está num nível que sobre-humano, de que não tem condições de cair em determinada coisa. O pecado tem que nos fazer mal, sim, irmãos. Qualquer pecado que cometemos tem que fazer mal para nós, porque nós ofendemos a Deus quando nós pecamos. Mas a partir do momento que nós confessamos, nós não devemos levar a carga mais. Aí a carga já foi limpa pelo sangue de Cristo Jesus. Você tem se sentido perdoado quando você pede, intercede a Cristo? Você confessa seus pecados na mediação de Cristo? Você se sente perdoado? Ele falou que ele lá inclusive em 1 João, capítulo de número 1, ele vai falar, versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, isso aqui é garantia. Se eu estou arrependido do meu pecado e eu confesso, nós temos a garantia de perdão. Você não precisa ficar carregando isso nas suas costas, o fardo. O fardo, Cristo, ele leva esse fardo. Ele leva o fardo. Então podemos nos sentir perdoados. Precisamos fazer algo além de confessar para conseguirmos perdão? Não. As pessoas acham que precisa. As pessoas acham que precisa fazer votos a Deus para conseguir perdão. As pessoas acham que precisam caminhar a tal distância, até determinado lugar, fazer peregrinações. As pessoas acham que precisa ir a Jerusalém para conseguir alguma coisa. Não, você não precisa. O que você precisa é de arrependimento e de confissão na mediação de Cristo. Fez isso, está totalmente liquidado pelo sangue de Cristo Jesus, isso daí mediante a fé.